Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Mateus capítulo 25, nós leremos, irmãos, a partir do verso 14, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus discípulos, chamou os seus servos, lhes confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2. Perdão, irmão, deixa eu voltar aqui, porque o celular terminou me atrapalhando aqui. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a cada um, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Até aí, até o verso de número 19. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Temos trabalhado também com esse texto, com esse capítulo. Parábola inserida no contexto da escatologia, a doutrina do fim. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Quando um jovem se matricula no seminário teológico, ele vai estudar teologia, 4 anos. Uma das disciplinas, das 40 que ele estuda, são 40 disciplinas: filosofia, sociologia, teologia bíblica do AT, teologia bíblica do NT, grego, hebraico, eclesiologia. Há uma disciplina muito interessante, que é a coluna vertebral do curso de teologia, que é a disciplina mais importante do curso, que é a disciplina de teologia sistemática. Essa disciplina tem 14 secções, são 14 módulos dentro da teologia sistemática. O primeiro módulo é o que nós chamamos de teologia propriamente dita, o estudo do ser de Deus. Aí vem cristologia, o estudo de Cristo, do ministério de Cristo. Aí temos pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, um semestre inteiro só focado estudando a doutrina do Espírito Santo. A martiologia, doutrina do pecado. Eclesiologia, doutrina da igreja. E a última secção das 14 é escatologia, a doutrina das últimas coisas, que trata de temas como, por exemplo, arrebatamento, o estado intermediário, a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda do Senhor, os textos que corroboram a esperança do retorno dele. Essa parábola está inserida no contexto escatológico. Há uma expectativa, ele fala da sua ida, o seu retorno para o Pai, mas ele promete que ele voltará. Mas a obra dele aqui na terra precisa que seja dada continuidade na obra do Senhor. A obra do Senhor foi feita por Deus, pelos anjos, como por exemplo o anjo do Senhor que luta à frente dos exércitos de Josué. Mas sobretudo e sobremaneira, a obra de Deus é realizada por homens e mulheres que ele levanta, que ele vocaciona, e ele entrega o reino. E essa parábola trata disso. O reino está sendo entregue, ou melhor, o reino já foi entregue e entregue a nós. Veja que privilégio.
Eu e você recebemos de Deus uma delegação: cuidar do reino, expandir o reino, proclamar as maravilhas do reino, até quando Ele, o Senhor, o Rei, voltar. E na parábola, Ele volta. E quando Ele volta, Ele ajusta contas, Ele quer saber do que foi feito a oportunidade, do que foi feita a vocação, do que foram feitos os dons, os talentos, o que nós fizemos com essa porção do reino que nós recebemos. A parábola, portanto, ela de imediato, ela desmonta um mito, que é um mito que nós conhecemos sempre que temos, por exemplo, uma tristeza com o pastor da igreja. É muito comum nós, pastores, ouvirmos o seguinte: o Senhor vai prestar contas, pastor, a Deus. E é verdade, nós, pastores, prestaremos conta do rebanho, dos dons que Ele nos concedeu, das responsabilidades distribuídas, concedidas a nós. Mas nem de longe a Escritura sequer sugere que esta dinâmica de cobrança será privilégio só dos pastores. Todos serão cobrados, todos darão conta. Você que se assenta nos bancos da igreja nessa tarde, você prestará conta de tudo que Deus colocou nas tuas mãos. Ele cobrará se Ele te deu um dom, uma vocação, seja ela qual for, para atuar fora da igreja, num campo missionário ou dentro da igreja, nos muitos ministérios. Ele cobrará, porque Ele deu. E se Ele deu, não podemos engavetar, não podemos negociar com Deus o nosso dom. É para ser exercido, porque a igreja, o reino precisam ser edificados. O reino tem que crescer. Quem recebe capacidade para exercer governo na igreja, exerce ministérios de governo. Lideram a igreja, o próprio pastor tem dom de governo, oficiais precisam ter esse dom, porque auxiliam, líderes de uniões. O que é a presidente da união feminina? Ela governa aquela porção de irmãs que congregam naquela igreja, ela lidera. Tem que ter dom de governo, além de outros predicados, outros dons, agregados para essa função, e Ele concede esses dons. O Senhor há de cobrar. Então é verdade que nós seremos cobrados, e permitam-me dizer, membros gostam muito de falar isso como se fosse uma espécie de atrevimento com o pastor. O Senhor cobrará, o Senhor prestará contas, e eu quero concordar, porque é bíblico essa cobrança. Realmente seremos cobrados, nós. Reverendo Davidson será cobrado. Os presbíteros da casa, Renê e o presbítero Alto, serão cobrados do presbiterato que Deus entregou a vocês. O diácono João Carlos Lucas e Jaldo, o diácono Júlio César, serão cobrados. Mas você também será. Dona Vera, a senhora que está aqui, a senhora será cobrada. Rosane, você será cobrada. Joelma, você será cobrada. Márcia, você será cobrada. Sandra, minha esposa, e Sandra Alcântara, as duas Sandras, vocês duas serão cobradas. Todos nós. Porque Ele chama a todos, não para as mesmas funções. Eu estou aqui, vocês estão aí. Não exercemos as mesmas funções, mas servimos ao mesmo Deus, em áreas da igreja diferentes. E para todas as áreas, Ele nos capacitou. Ele não poderia cobrar se Ele não nos capacitasse. Essa parábola é tão rica,
ela tem tanto conteúdo a ser tirado, ensinado. Ele, quando retorna, senta com aqueles obreiros e ajusta contas, porque ele pode fazer isso. Primeiro, ele é o Senhor, é o dono da obra, é o dono dos talentos, é o dono do reino. Segundo, ele chamou, ele tem responsabilidade com aqueles aos quais ele chamou. Terceiro, ele deu ferramentas. Quarto, ele foi equilibrado e sábio, ele entregou 5 para quem tem capacidade de receber 5 talentos. Ele deu 2 para quem tinha, de acordo com o texto, capacidade de receber e administrar 2. E ele entrega 1 para aquele que tinha capacidade de administrar 1. Ele não comete equívoco na distribuição, ele sabe o que faz, com quem faz e como faz. Ele pode cobrar. Pode cobrar porque também, numa linguagem mais nossa, ele tem moral para cobrar, é o Senhor. Ele tem todo o direito de chegar diante dos obreiros e cobrar, porque deu tudo, deu todo o recurso. E se não bastasse, ele nos dá o seu Espírito, que capacita tudo, que unge, que chancela, que assegura poder e autoridade, que sela o ministério, que faz com que a sua ministração, a sua palavra, aquilo que você diz, é como uma espada, porque você pode falar muito e a alma não ser edificada, pode falar pouco e semelhantemente. Ou então você pode falar pouco ou falar muito e aquilo fazer uma enorme diferença, porque vem marcada pela presença ungida do Espírito. E aquilo faz diferença na vida de quem recebe aquela palavra, recebe aquele serviço, recebe aquela ministração daquela aula, e aquilo faz um bem imenso para ele, um bem espiritual. Ele nos deu o seu Espírito, além de todo o recurso que precisamos. Ele pode cobrar, e ele vai cobrar. E eu quero, queridos, nessa tarde, nós que estamos nesse período pensando em ministérios, em exercício ministerial, em funções, em dons, em oficiais, eu quero lembrar os irmãos que eu e você seremos cobrados. Agora vem uma questão. Esses talentos, quando Mateus emprega o termo para descrever essa realidade espiritual, essa distribuição carismática, Mateus emprega de forma intencional, proposital, a expressão talento. E o talento era, na época do Senhor Jesus, uma unidade monetária. A palavra talento hoje a gente pensa muito em inclinações, habilidades naturais, talento para jogar futebol, talento para ser empresário, talento para ser cantor, para ser político. Aqui nesse texto, no primeiro momento, para exemplificar esses recursos que são colocados nas nossas mãos, Mateus, ele usa a expressão talento e emprega uma expressão que é ligada a uma unidade monetária. Talento era uma unidade, era dinheiro, era quantia. E um talento era equivalente a 18 anos do valor que um trabalhador precisava atuar para poder juntar, ou melhor, para ficar mais fácil. Um trabalhador precisaria de 18 anos, assim fica mais fácil, precisaria de 18 anos para juntar um talento. Trabalhou e não gastou, recebeu a jornada do dia, e durante os 18 anos chegou numa certa quantia,
esta quantia que ele alcançava em 18 anos de atividade produtiva era equivalente a 1 talento. Aquele que recebeu 5 talentos, 18 vezes 5, dá mais de 90. Era uma vida inteira de produção. O que o Senhor está ensinando para nós é que aquilo que Ele nos concedeu, os nossos dons, a nossa vocação, ela é extremamente valiosa. O seu dom, o meu dom, são extremamente preciosos aos olhos do Senhor. Esse que recebe 5, veja quanto do Senhor ele recebe. Uma vida inteira que um trabalhador teria que dedicar sem gastar 1 centavo, sem gastar 1 denário, para no final da vida ele poder chegar a 5 talentos. Como esse homem foi agraciado? O que recebe 2 talentos, 18 vezes 2, o que ele recebe é equivalente a 36 anos de trabalho, da remuneração de 36 anos. O seu presbiterato é muito precioso. O diaconato é extremamente precioso. É um dom. O pastorado é muito precioso. Subir aqui, recebeu dons, os dons do louvor, os dons da adoração, e submetem a igreja para que a igreja adore ao Senhor. Esses dons são extremamente preciosos, extremamente valiosos. Um coordenador de adolescentes que exerce essa função, isso é extremamente precioso. Mas por que esses dons valem tanto, afinal? A ponto de, quando o Senhor da parábola volta, e ele presta contas com o primeiro, que recebeu 5 e multiplica e entrega 10, e depois se encontra com o segundo, que recebeu 2 e entrega 4, multiplicou também os talentos. Aí vem o terceiro, que recebeu 1, ele enterra, ele não sai para negociar, ele não exerce função alguma, ele é negligente com o seu dom, ele enterra. E aquele senhor foi severo, porque quando a prestação de contas acontece, aquele homem diz: Senhor, eu tinha medo de ti, e por causa disso eu enterrei o talento. Eu tinha medo de perdê-lo, eu tinha medo de não conseguir trabalhar com ele. E o homem da parábola não aceita a explicação dele. E aquele homem, inclusive, ele faz afirmações complicadas, porque ele diz assim: eu sei que tu és um homem severo, o Senhor vai agir com severidade, mas o Senhor não é severo. O Senhor é bondoso, gracioso, entrega o reino, entrega a propriedade e dá recurso. O Senhor é justo, o Senhor é bom. Ele fez isso com os outros 2. Mas esse homem o acusa. Ao invés de admitir o erro, ele acusa: tendo medo de ti, e seis que tu és um homem duro, que tenta inclusive colher onde não semeou, o acusa inclusive de injustiça. É o Senhor que está sendo representado na parábola. Como ele poderia dizer que aquele homem quer colher onde não semeou? Está falando do Senhor. Por acaso o Senhor é injusto? Por acaso o Senhor faz isso conosco? Ele cobra algo que Ele não nos deu? Ele exige algo de nós que nós não podemos corresponder? Como Ele faz uma acusação tão séria?
o desfecho daquele encontro não é bom. No final do capítulo, é dito, na metade do capítulo, verso de número 30, que ele é banido, lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, porque ele comete uma série de erros e ele não admite nenhum deles. Ele enterra o dom e ele é cobrado por causa desse dom, porque o dom é tão precioso assim, a ponto do Senhor querer receber de volta a multiplicação e se irar com aquele que negligencia o seu dom, negligencia a sua vocação e enterra as habilidades espirituais que são derramadas por Deus. Por quê? Por que o Senhor levanta pastores e Deus não quer outra coisa senão que pastores pastoreiem? Se ele levanta diáconos, ele não quer outra coisa que os diáconos exerçam diaconato. Ele levanta obreiros e quer que os obreiros façam aquilo pela qual foram levantados. Por quê? O que há, afinal de contas, nesses dons? Por que a Bíblia, ela coloca o Senhor como absolutamente certo, digno de fazer essa cobrança? Por que a Bíblia não deixa uma sugestão, uma ideia de que aquele homem, talvez, coitado, era alguém pequeno, era alguém débil? Será que não cabia um momento de misericórdia da parte do Senhor? Afinal, Deus é tão misericordioso. Mas o problema aqui é que nós não estamos diante de alguém que tropeçou. Não estamos diante de um obreiro que fracassou, que tentou e não conseguiu. Porque dos fracassados, dos quebrados, dos caídos, o Senhor tem misericórdia. Ele restaura os quebrados. Ele perdoa aqueles que pecaram. Ele sara os feridos. Ele restaura ministérios que, por alguma razão, entraram por um caminho de crise. E o ministro caiu, o presbítero caiu, o líder do louvor caiu. Deus levanta. Ele vive fazendo isso. Por que ele não fez isso com aquele obreiro? Por que ele é banido, lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes? Porque o destino dele e o desfecho daquela história é tão ruim para ele. Porque não estamos diante de um fracassado. Não estamos diante de um caído. O texto diz que os dois primeiros, que recebeu 5 e recebeu 2, receberam e saíram imediatamente, a expressão que ali está, para negociar. Foram atuar, foram servir, foram trabalhar na obra, com as responsabilidades que receberam. O terceiro, que recebeu 1, ele não sai para negociar. Ele não é um mau negociante que tenta, mas faz um mau negócio, porque não tem habilidade suficiente para tal. E nem poderia ser, porque o texto diz, logo no início, que a distribuição dos talentos foi conforme a capacidade. Aquele que recebeu 1 tinha toda, completa, plena capacidade de administrar aquele único recurso que ele tinha recebido. Era alguém dotado, capaz, habilitado para administrar aquele único talento. O problema não estava nessa inaptidão. Não é um inepto. O que a Bíblia fala é que ele, ao invés de sair para negociar como os 2 primeiros, ele sai e enterra.
ele nem tenta. E aqui está o problema. Ele recebe, mas ele é negligente. Fracassados encontram misericórdia. Se eu fracassar no meu ministério, Deus me livre e guarde. Mas sendo sincero no meu arrependimento, eu encontro misericórdia. Mas se eu for negligente, fazer a obra do Senhor relaxadamente, Ele não vai me tratar como alguém que caiu. Ele vai me tratar de uma outra maneira, com uma outra medida. A Bíblia, portanto, ela é muito clara acerca da responsabilidade que nós temos com os nossos dons. Ministros de louvor, conduzam o louvor. Mestres, ensinem. Pastores, apacentem. Diáconos, sirvam. Presbíteros, sirvam. Cumpra o seu compromisso ministerial. Honre o Deus que te salvou e que colocou uma porção linda do reino nas tuas mãos. Ela pode ser uma porção grande, 5, ela pode ser uma porção mediana, 2, e ela pode ser uma pequena porção, 1, mas é a porção que Deus te confiou. Honre. O que é que Deus colocou nas tuas mãos? Mas eu ainda não respondi a pergunta. Por que o dom vale tanto? Por que o talento vale tanto? Novamente, 18 anos de trabalho. Pensa bem. Você trabalhar com o salário que você ganha hoje. 12 remunerações no ano. E multiplicar por 18 meses e não tirar um centavo disso. Veja como é elevado o valor do dom. Para responder essa pergunta, nós precisamos de um outro texto. E o texto que nós precisamos é a carta aos Efésios, capítulo 4. Essa resposta se encontra ali. Capítulo 4 da carta aos Efésios. A partir do verso 7, quando o apóstolo Paulo diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho, para a edificação do corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo na carta aos Efésios? Cristo, morto, ressurreto, ele, quando volta para o Pai, volta para a glória, diz o texto de Efésios que ele levou cativo o cativeiro. Numa linguagem teológica linda, ele liberta os cativos, aprisionados pelo pecado. Ele torna os homens livres, mas uma vez livres, agora ele os domina. Agora estes libertos são cativos de Cristo, são servos de Cristo. E quando ele volta para o Pai, ele não volta de mãos vazias.
ele volta para o Pai porque ele foi enviado pelo Pai com uma missão, era o ministério dele na Trindade. Coube ao Filho encarnar e vir ao mundo, é o ministério dele, é a função do Senhor na Trindade. Ele recebe esse talento, vai, estou dando tudo o que você precisa, meu filho, para cumprir a missão, vá e cumpra. E quando ele cumpre, ele volta para o Pai. Ele não volta de mãos vazias, mas ele volta e se apresenta ao Pai triunfantemente na glória, para sentar à destra do Pai, e ele traz consigo uma constelação de remidos, daqueles que foram alcançados pelo seu sangue, daqueles que se converteram, daqueles que têm agora o seu nome escrito no livro da vida por causa do Cordeiro que veio a esse mundo para morrer, e morreu, e ressuscitou, e voltou para o Pai. E ele chega para o Pai e diz assim: não fracassei na minha missão, eu deixei a glória para salvar, e eu salvei. Fui ao mundo para libertá-los, e os libertei. E estes libertos, eis que aqui estão. Paulo vai dizer, ele levou para o céu, ele levou para o encontro com o Pai, ele levou cativo todo o cativeiro. Os libertos agora tornaram-se servos dele. Ele não volta de mãos vazias. Eu estava ali, você está ali. Entre aqueles que são apresentados diante do Pai e do Espírito, eis os que eu fui buscar. Aí Paulo, só por iluminação do Espírito, só por inspiração do Espírito para entender isso. Porque Paulo não está lá, Paulo é daqui, Paulo é da terra, como é que ele sabe disso? Mas o Espírito Santo o inspira a escrever o texto. E aí Paulo vai dizer, depois dele levar cativo o cativeiro, ele dá dons aos homens. E dá dons aos homens em forma de apóstolos, é um dom. De profetas, é um dom. De evangelistas, é um dom. De pastores, de mestres, de presbíteros, de diáconos, de regentes, de ministros de louvor. Ele devolve os cativos à humanidade. Ele devolve os remidos, ele traz para si, ele salva, resgata, escreve o nome no livro da vida, e agora, povo dele, ele devolve, vão para o mundo e façam a minha obra, e tudo que vocês precisam para realizar, eu estou dando. Eu levanto pastores, missionários, teólogos, ministros das mais variadas áreas da igreja, e nessa diversidade a igreja será expandida pelo mundo. O dom que eu e você temos significa, então, que é precioso a ponto de Mateus falar do talento, porque o dom que você tem custou nada menos que a vida e o sangue do Senhor derramados na cruz do Calvário. Se ele não descesse a esse mundo, se ele não encarnasse, não saísse do útero de uma mulher, se ele não vivesse por 33 anos nesse mundo, se ele não subisse a cruz, se ele não enfrentasse as potestades infernais, se ele não morresse, se ele não ressuscitasse, se ele não realizasse o trabalho dele, nós não estaríamos aqui. Eu não seria pastor, você não seria quem você é. O Áureo não seria presbítero, porque o seu presbiterato, Áureo, parte da cruz de Cristo. O Renê não seria presbítero, porque o presbiterato do Renê tem na cruz o ponto de partida.
Dá para entender porque vale tanto e dá para entender porque o Senhor cobra quando Ele volta. Custou a morte do filho dele. Custou a morte de Jesus. Eu não posso então brincar, negociar com Deus. Eu não posso pastorear se eu quiser pastorear. Eu não posso fazer birra e cantar se eu não quiser cantar. Custou a morte do Senhor o teu ministério. Os dons valem muito. A tua vocação vale muito. Ela é preciosa demais. Preciosa demais, louvado seja o nome do Senhor. É preciosa demais. Meu irmão, zele por isso. Honre isso. Uma porção do reino foi entregue nas tuas mãos. Honre isso em nome de Jesus. Glorifique a Deus. Senhor, eu sou indigno, e uma porção, um quinhão do teu reino me foi entregue. Eu sou colaborador do teu reino, louvado seja o teu santo nome. Que coisa maravilhosa, eu sou útil diante do Senhor. Eu não sou um inútil. Eu estou salvo e eu sou útil, eu sou obreiro do Senhor. Obrigado porque Cristo veio cumprindo uma função. Eu quero cumprir a minha. E quando o Senhor voltar, não quero ser como aquele que enterrou. Eu quero que o encontro meu seja como aquele que multiplicou, alegrando o coração do Senhor, tendo um grande encontro e ouvindo do Senhor: bem feito, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O teu dom vale muito. E eu já falei em outras abordagens, nesse capítulo, a ausência ensina. Nesse capítulo, a ausência é teológica. Porque há uma ausência aqui, a ausência de um quarto servo que não recebeu dom nenhum. Não tem. Porque não existe. Não tem, não há crente sem dom. Não há crente sem vocação, não há crente sem função. Todos os crentes, todos, sem exceção, têm serventia, utilidade e lugar no reino. Nós às vezes ficamos muito impressionados com aqueles que são multitalentosos e comparamos o nosso quinhão com o quinhão dele. E aí achamos: não, eu não tenho dom nenhum. Não aceite isso. Você tem. Abra a cabeça, abra o coração e se convença: eu tenho. Posso, por alguma razão, ainda não ter descoberto. Pastor, me ensine. Oficiais, me ajudem a descobrir o meu dom. Mas você tem. Porque na Bíblia, na distribuição, um recebe muito, outro recebe mais, uma quantia moderada, e tem quem recebe menos, mas recebe. Não tem aquele que não recebe nada, porque Deus sempre tem dom, porção, responsabilidade para alguém. Eu conheci um pastor que dizia que a avó dele ia na igreja orar durante a semana ela era funcionária, zeladora,
E ela limpava os bancos da igreja e orava pelos membros que sentavam nos bancos daquela igreja. Ah, Senhor, fulano senta aqui. Toma ele nas tuas mãos, a vida dele, a família dele, banco a banco, orando. Ela, além de zeladora, era intercessora. Não pegava no microfone domingo à noite, mas orava durante a semana enquanto fazia o seu serviço para Deus. Reverendo Ziel Machado contou uma história de uma senhora da igreja japonesa que ele pastoreia lá em São Paulo. A mulher tinha mais de 90 anos e os filhos, preocupados com sua saúde, japonesa, aquele padrão, magrinha. E os filhos não queriam deixar ela circulando por São Paulo, igreja, casa. Disse, mãe, já deu, né? Vamos ficar em casa, não dá para ir mais. E aí ela, muito aborrecida, num dia ela consegue escapar e vai na igreja. Aí segura o reverendo Ziel Machado e diz assim, pastor, eles não querem deixar eu vir à igreja, eu fazia tanta coisa na igreja. O tempo foi passando, a saúde ficou limitada, mas eu queria continuar vindo, mas eles não querem. Mas tem uma coisa que eu vou fazer, e já que eu não posso vir, eu vou servir a Deus de uma outra maneira. E o reverendo Zé diz, qual é a maneira que a irmã vai servir? Pastor, os meus filhos gostam de ler jornal. O que eu fiz? Eu pego aquele jornal, leio aquelas notícias e eu oro pelo mundo, pela situação do mundo, todos os dias. Eu abro o caderno de política e eu oro pela situação do nosso país. Eu abro o caderno de economia, pastor, e eu oro pelos desempregados desse país, para que as portas sejam abertas. Eu abro o caderno policial e eu intercedo por aquelas mães que estão chorando pelos filhos que foram mortos. Peço que Deus os liberte do tráfico de drogas. Isso os meus filhos não podem tirar de mim. Porque quem tem dom quer servir ao Senhor. Paulo, quando solto, Paulo era uma potência, Paulo era uma bomba atômica. Teólogo, pregador, expositor da Escritura, plantador de igreja, missionário, mas confinaram o homem, prenderam o homem por 2 vezes. Para que prender o homem? Não adiantou prender o homem, porque enquanto ele estava preso, ele escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, escreveu a 2ª carta a Timóteo, preso. Solto eu prego, planto igreja, viajo, atravesso rios e mares para pregar. E se prender, eu escrevo cartas. O Novo Testamento foi escrito enquanto Paulo estava preso. Quem quer servir o Senhor encontra um jeito, encontra um meio, porque recebeu de Deus e ele honra essa porção que ele recebeu. Ele não quer enterrar. Querido, termino aqui. Seu dom vale a vida, a morte e o sangue do Senhor. Honre, seja o que for. Se o Senhor colocou nas tuas mãos, honre, zele, até o fim da tua vida, ou então, como na parábola, quando Ele voltar e te chamar para prestar contas. E que você ouça o que o primeiro e o segundo ouviram: bem feito, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória.